esse Jesus que vocês crucificaram, tá? Tem surgido aí muitos... esse Jesus. Vamos falar de algumas seitas novas aí que estão surgindo. Cuidado, seitas por quê? Vai querer questionar tudo que foi crido desde o primeiro século até hoje. Questionando isso, vai questionar a salvação de todas essas pessoas. Vai querer ser um grupo exclusivista. Salvação não em Cristo, a salvação através da fé dele. Vamos lá. É um tal movimento aí que fala que o nome de Deus é Iau. Fala que o nome de Deus, o nome de Jesus é Yahushua, acho que é isso, Yahushua. E o nome de Jerusalém é Yahush, nem sei, malabarismo. Pega alguns versículos sem um real significado, né? Com relação a Jesus, Deus fala, porém nele o meu nome. Pega a cidade de Jerusalém, cidade que é chamada pelo meu nome. Aí inventam isso daí. Aí vamos ver os pontos. Porque o nome de Jesus é Jesus e não na época de Jesus, aquele Jesus chamava Jesus. Porque o nome dele é esse e não Yeshua. Yeshua é a verdadeira origem do nome de Jesus. Yeshua é grego, Yeshua é hebraico, Jesus deriva do grego, Jesus, tá? Jesus é grego, no grego e no hebraico não existe o J, para nossa língua foi transliterada como J. Mas por que o nome era Jesus e não Yeshua? Porque na época de Jesus se falava grego e não hebraico. Sinto muito, se falava grego e não hebraico. Todas as vezes que foi dito o nome de Deus, foi dito Senhor, Kyrios. E o Novo Testamento foi escrito chamando Jesus, tanto como respeito de Kyrios, como declarando que ele é Senhor, que tem autoridade, Kyrios, como declarando que ele é o único e verdadeiro Deus. Kyrios, que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que ele é Kyrios, que ele é as 4 letras hebraicas. Para honra e glória do Deus Pai. Jesus é Yahvé, tá? Melhor pronúncia, melhor transliteração para o nome hebraico, tá? Porque há manuscritos gregos, tá? Onde se tenta transliterar o nome de Deus e lá aparece Yahweh. Nenhum texto antigo você vai encontrar Jeová. Nenhum texto antigo você vai encontrar Jeová. Nenhum. Essa pronúncia Jeová não existe. Jeová não existe. Não é só porque não existe o J. Estou pulando essa parte. O nome de Deus não é, então, Jeová. Porque o Vav, ou você vai pronunciar como V, ou você vai pronunciar como O, assim como ele também poderia ser pronunciado como U, mas um deles, não os dois. Então, ou seria Ieoá, ou seria Yevá. Não tem como ser Jeová. O nome de Deus nunca foi Jeová, nunca. De onde surge uma seita querendo ser exclusivista, querendo colocar heresias satânicas e pegou isso, né? Vocês tiraram o nome de Deus da Bíblia para pescar gente só para ela. Aí ela ensina a besteira que for, você deixa de acreditar na Bíblia
para acreditar neles, porque eles te introduziram uma coisa, ó, todos os outros estão errados, só eu estou certo. Cuidado, é o que está fazendo esse movimento Iauá, Iaúxuá, Iaúxaraim, fica uma loucura. Fica uma loucura. Vamos lá. Não existe a pronúncia Jeová, Iová. Ou seria Ieoá, ou seria Ieoa, né? Tem até um hino, né, do Ademar de Campos. Ieoa. Ele até tá certo aqui. Se fosse para pronunciar com essas vogais, ficaria assim o nome de Deus. Não ficaria Ievá, ficaria Ieoa ou Ievá. Alguns textos parecem que está escrito Ievá. Está mandando pronunciar as vogais, o texto massorético que foi feito 3 séculos depois de Jesus, que surgiu o texto massorético, está mandando pronunciar Ieiá. Ieiá é Senhor em aramaico. Ieiá é Senhor em aramaico. Outros textos vai ter foi dito aqui, né? Ieuá, né? Tá mandando pronunciar El Olam, Deus eterno, em substituição ao nome de Deus. Outro ainda, porque é um Sheva, né? Adonai. São as mesmas vogais de Adonai. Quando você passa... Por que eu falei Sheva? Porque Aleph é gutural. Quando passa para o Yud não é gutural. Então ele perde o Sheva. Fica com som de E. E não o A, aquele Ea Donai, tá? Um E bem imperceptível, que é Sheva, tá? Quando você encontra o que parece ser Yahvé, está ordenando pronunciar conforme os sacerdotes pronunciavam, que é Hashem. Hashem significa o nome, tá? Se referiram a Jesus como, no grego, como o nome. Está chamando Jesus de Deus também, esses textos, que chama Jesus de o nome. Eles saíram por causa do nome, saíram do judaísmo por causa do nome. Que nome? Jesus, não o tetagrama. Não pronúncia, mas a crença na pessoa, a aceitação dos ensinamentos daquela pessoa, Jesus, tá? Nós somos salvos graças ao nome de Jesus. Não é uma palavra mágica. É a pessoa de Jesus. Tá? Os ensinos dele. É isso. Tá bom? Você tem que crer no nome de Jesus. O que é crer no nome de Jesus? É aceitar os seus ensinos. Não é só pronunciar Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Não é crer que ele era bonzinho, não é crer que ele era um filho de Deus, não é nada disso. É aceitar tudo aquilo que ele disse, inclusive a sua divindade, única com o Pai, tá? E deixar o pecado, abandonar o pecado. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas ele chama todos que se arrependem e sejam batizados para que possam ser salvos. Se não, vamos tentar voltar, que eu fugi tremendamente. Vamos falar das seitas aí. Nome de Jesus. Então, pelo fato deles não falarem hebraico na época, falarem grego, foi transliterado para o grego o nome Yeshua como Jesus, tá? Então o verdadeiro nome de Jesus é Jesus, ainda que a origem seja o hebraico Yeshua. O que significa Yeshua? Significa salvação, tá? O nome de Jesus é sagrado. Por quê? Ele é o próprio Deus.
não é o nome que é um abracadabra, existiam outras pessoas com o nome Jesus. Mesmo hoje existem, aqui em Guarulhos, por exemplo, tem um político chamado Jesus, né? Professor inclusive, né? Um político chamado Jesus. É o nome. O nome dele não é sagrado. O nome de Jesus, aquele Jesus, é sagrado. É um pouco difícil a pessoa da língua portuguesa compreender essa diferença, mas para a pessoa do Oriente sim, eu falar que o nome de alguém é sagrado não é porque aquela palavra é sagrada, porque todos os nomes no hebraico citam Deus de alguma forma, né? Aquela pessoa é sagrada. A salvação vem no nome de Jesus. A salvação é graças àquela pessoa, a obra redentora daquela pessoa, aquela pessoa em específica, não outras que têm o mesmo nome, entendeu? Então o nome de Jesus era Jesus, não era Yeshua, não era muito menos Yahushua. Que loucura é essa? Vamos ver de onde vem essa loucura. Eles querem achar uma forma de falar que todos os animais pronunciam o nome de Deus, aí pega um monte de animal fazendo barulho lá para querer falar que é Yau que tá. Não, para. Até parece, mas tem muita coisa torcida aí. Meu gato às vezes parece que fala miau, tem gato que fala outras coisas. Por aí vai. O cachorro fala uau, não é iau. Tem animal que faz bzzz, não é? E ele não está chamando a bala. É uma seita porque está querendo ser exclusivista. Começa aí. Assim como estão aproveitando a ideia daquela seita que falou que o nome de Jesus é Jeová. E não existe Jeová. Antes do século XI, ninguém falava Jeová. Os reformistas, que não conheciam muito do hebraico, não conheciam muito principalmente da história do judaísmo, queriam se libertar daquilo que havia se formado durante os séculos, que se tornou a Igreja Católica, que são as heresias que foram surgindo a cada século na igreja, depois que ela se uniu ao Estado, né? Que o Estado fingiu que tinha se convertido justamente para isso, né? Perseguia os cristãos, quanto mais os cristãos cresciam, mais parou de perseguir. Agora a gente ficou bonzinho. Do nada, plim, todo mundo ao mesmo tempo. Constantino, aí foi o começo do fim. Aí lá na Idade Média, algumas pessoas vão se revoltar com tudo aquilo, né? Martinho Lutero, outras vão escrever a Bíblia, vão imprimir a Bíblia, né? Se deparam com o nome de Deus, que os maçoréticos, 3 séculos depois de Jesus, colocaram algumas vogais naquele texto que não tinha no texto inteiro. Todo o texto puseram as vogais conforme se pronunciava, para se saber o significado, que algumas palavras têm significado ou diferente ou completamente diferente, como é o caso de inferno e Saul, né? Algumas traduções trazem Saulo, né? Saulo é a transliteração do grego para o nome Saul, né? Os maçoréticos colocaram as vogais para você, mesmo sem a ajuda de alguém mais velho, consiga ler o texto por si e saber o significado daquele texto, né? O hebraico aí sendo recuperado, que cativeiro na Babilônia, cativeiro a dominação grega foi terrível para os judeus, quase acabou com a língua hebraica, quase acabou. Então, vamos retornar a Bíblia na língua sagrada. Eu preciso de vogais aqui. 3 séculos depois, Jesus puseram vogal lá naquele texto. No nome divino, que não podia ser pronunciado, se tinha o costume de pronunciar Senhor, ou Eterno, ou o nome, né? Puseram essas vogais. Aí os reformistas, que não conheciam muito da história do judaísmo,
se depararam com aquilo, acharam que o nome de Deus fosse, até puseram vav ali duas vezes, está como o, e puseram vav como v e como o. Acabou surgindo a pronúncia que nunca existiu, Jeová. Aí algumas bíblias cometem um grave erro, como é a tradução João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, tá? Que é muito antiga, que é apreciada pelos pentecostais, muito difícil de entender, é arcaica, tá? Tá mais próxima do original, palavra por palavra, sim. Mas se você não pegar um dicionário para entender aquilo, amigo, poxa vida, né? Ela tem uma tradução lá muito interessante, né? Às vezes está melhor do que... É melhor você ter, sim, a corrigida e pegar um bom dicionário. Pode ser melhor do que você pegar uma tradução atual. Que de repente esteja, como é que eu posso dizer aqui? Viciada, pode estar interpretando um único significado conforme o querer daquele tradutor e não trazer outros significados que principalmente o hebraico e o grego original trazem, não é assim, tá? João Ferreira de Almeida não é Bíblia na linguagem original, tá? Mas é bem útil. E especialmente também por causa daquelas referências que tem, né? Que você consegue juntar um versículo com outro e ampliar o seu entendimento da Bíblia. As traduções modernas não estão trazendo isso, a menos que seja uma Bíblia de estudo, né? De novo, corre o risco de trazer a compreensão desejada por aquela pessoa de estudo, né? Mas enfim, é bom ter mais de uma tradução da Bíblia, é bom comparar, tá? É isso aí. E o que acontece? O nome Jeová nunca existiu. Menos ainda o nome Yahweh. Menos ainda o nome Yahushua. Todo mundo que creu no nome de Jesus, obedeceu a palavra de Deus, isso é crer no nome de Jesus, não é viver de qualquer jeito, foi salvo. Não é porque surgiu um movimento chamando Jeová e surge agora outro movimento chamando Yahushua que não esteja salvo. Eu falei de malabarismo, vamos falar agora, eu falei do tetagrama, espero ter explicado. Nós pronunciamos Senhor, Jesus pronunciava Senhor, Jesus é Senhor, Yahweh, Yahvé, tá? Jesus é Jeová, tá bom? O que acontece agora? E não é através de pronúncia, é através da obediência à palavra de Deus, a salvação, tá? Falando mais de pronúncia, o nome Yeshua é sagrado? Sim. Posso adorar a Jesus chamando ele de Yeshua? Sim. Rejeito o nome de Jesus como se fosse pagão? Não. Na época de Jesus falava Jesus. Tá bom? Algum erro com as Bíblias que trazem Senhor ou trazem Jesus? Não, estava falando do Almeida Ferreira de Almeida. Fugi. Ela comete um grave erro, que é algumas passagens trazerem todas as passagens onde aparece o tetagrama. Isso serve para as testemunhas de Jeová se aproveitar e mostrar, entre aspas, né, que Jesus não é Jeová e que só existe um que é Jeová, que é o Altíssimo sobre toda a terra, que é o versículo favorito deles lá. Porque é o único versículo praticamente que traz lá. Acho que Salmos 83, 17. É o versículo preferido deles. Tá. Para que saibam que somente tu, cujo nome é Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra. O que acontece? Um texto fala que João Batista era o mensageiro que surgiria preparando o caminho do Altíssimo. Acho que está em Mateus. Outro texto fala que João Batista surgiu preparando o caminho de Jesus. Você junta um versículo com o outro, você vê que Jesus é o Altíssimo. Deu para entender? Junta um versículo com o outro, Jesus é o Altíssimo. Outra coisa,
todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a honra e glória de Deus Pai, né? Isso está em Efésios. Efésios é Filipenses, Efésios. Você junta com o versículo de Isaías, que fala que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que somente Jeová é Deus. Não está traduzido como Jeová, né? Mas você vê que Jesus é Jeová. Vários outros pontos. Uma passagem importante, Jeremias capítulo 23, versículos 5 e 6. Né? Jesus, quando ele estiver reinando no milênio, o seu nome vai ser, vou parafrasear aqui, Jeová Tzidkenu. Se Almeida Ferreira de Almeida, revista e corrigida, tivesse trazido Jeová em todas as passagens, não em algumas, né? Nessa parte eu gosto da Bíblia Católica, essa daqui, ó. Nessa parte eu gosto da Bíblia Católica. Essa aqui é a edição pastoral. Eu gosto dela. Uma tradução gostosa de ler. Não é por ser católica. Gostosa de ler. Onde aparece o tetagrama, acredito que todas as vezes eles trazem Javé. Então você pode pegar Jeremias, capítulo 23, versículos 5 e 6, e verificar que Jesus no milênio vai ser chamado de Javé Tzidkenu, Javé nossa justiça, tá? É o nome de Jesus, tá? O filho de Davi. E várias outras passagens que você vai ver que Jesus é Javé, comparando um versículo com o outro. O versículo que no Novo Testamento fala de Jesus, você vê esse mesmo versículo, uma citação de um versículo do Antigo Testamento, falando de Javé, tá? Já quebra aí as testemunhas de Jeová, tá? Encerrei aqui do tetagrama, pronto. Vamos falar agora de Jesus. Jesus é o nome que se pronunciava, é o nome que as pessoas foram salvas, é o nome da pessoa que as pessoas crendo foram salvas. Jesus. Por que foi transliterado como Jesus e não como Yeshua? Porque já falei em outro vídeo, vou repetir. Porque a terminação A é para nome feminino, é para mulher, tá? Jesus é homem. Então, a terminação para nome masculino em S, Marcos, Mateus, não era Matatia o nome dele. Surge um evangelho de Mateus que tentou-se escrever em hebraico, porque o texto de Mateus foi escrito em grego, tá? Alguns judeus que se converteram a Jesus, mas igual o judaísmo messiânico, que não aceita totalmente o Novo Testamento, né? Ainda está agarrado ao judaísmo, agarrado que o hebraico é uma língua sagrada, tentaram fazer uma tradução do Evangelho de Mateus para o hebraico, porque Mateus era um judeu, que eles não aceitam, né? Acho que ele deveria ter escrito em grego e fizeram uma tradução para o hebraico. Tentaram fazer, ficou muito ruim, para falar a verdade. Alguns tentam aí para falar que aparece o nome de Deus, não aparece, tá? No Novo Testamento não. O que acontece? Tentaram mudar o nome dele, que é grego, Mateus, presente de Deus, Deus, Teo, nome de pessoa, sexo masculino, Mateus, presente de Deus, Mateus, Marcos, Timóteos, Cefas, tá? Jesus, terminação S, nome masculino. Se tivesse a terminação A, seria nome feminino. Por isso que o nome Yeshua foi transliterado como Jesus e não como Jesua, tá? Yeshua, Jesus. Jesus é um nome sagrado, sim, tá? Foi derivado do nome hebraico Yeshua. Se escreve com 4 letras. Yud, Shin,
Vav, Ain. É o nome Yeshua, né? O hebraico se escreve e se lê da direita para a esquerda. Vem da mesma raiz, mas é diferente do nome Josué. Yud, vamos ver se eu acerto. Yud, Re, Shin, Vav, Ain. São 5 letras. Josué. Yehoshua. Yehoshua. Josué. Yeshua. Jesus. Josué. Yehoshua. Yehoshua. A tônica. 4. Yehoshua. 5 letras. Jesus. Yeshua. 4 letras. Tem mais ou menos a mesma raiz. Mais ou menos a mesma raiz. O nome Josué não é o nome de Jesus. Quem está adorando o que inventaram aí, que não existe essa pronúncia, Yahushua, está adorando a Josué. O nome que eles escrevem em hebraico não é Yeshua, Jesus. O nome que eles escrevem em hebraico é Josué. Você está adorando a Josué. Josué morreu e não ressuscitou. Josué não salva ninguém de seus pecados. O nome Josué não tem dentro dele o nome de Deus, igual tem o nome... Tem uma abreviação. Só uma letra. Oshua. Oshea. O nome Josué está mais próximo do nome Oséias. Oséias também significa salvação. Salvação, algo ocorrido. Tá? Salvação, algo ocorrido. Jesus é salvação, verbo. É algo que realiza. É o realizador da salvação. Não é uma salvação, não é um livramento. Oséias significa isso, um livramento. Um livramento. O nome Jesus é a salvação em ação. É uma salvação perpétua. É uma salvação perfeita. É uma salvação ampla. Tá? Então, o nome de Jesus é muito profundo. Pela obra redentora de Jesus. Não pela semântica, não pela palavra apenas. Tá? É muito profundo. O nome de Deus é sagrado. YHWH. Não pela semântica, não pela pronúncia, mas pelo significado. E principalmente por ser o significado daquela única pessoa, que é Jesus, que é o Espírito Santo, que é o Pai. Aquele que é, aquele que realiza todas as coisas, aquele que sempre existiu e sempre existirá. Esse é o significado profundo da palavra eu sou.